bem-vindo à primeira semana de cibersegurança digital. Estou aqui comigo o Fábio Assolini, é o diretor na área de pesquisas para Américas e Europa. Eu sou Roberto Rebouças, sou gerente-geral da operação da Kaspersky no Brasil. Bom dia, Fábio. Bom dia, olá a todos. É um prazer poder estar aqui, falar um pouco das cyberameaças que afetam o Brasil e também trazer alguns alertas importantes para a nossa audiência. Fábio, vamos começar lá, jogo direto. Como é que é o panorama hoje geral de cibersegurança no Brasil? A gente, afinal de contas, está melhorando ou está piorando? Roberto, infelizmente estamos piorando. O Brasil tem alguns problemas muito específicos quando a gente compara com o resto da América Latina ou mesmo com outros países e regiões do mundo. O Brasil vem piorando em alguns números. E isso é reflexo de muita coisa. Isso é o reflexo de uma falta de uma política educacional na área de cibersegurança. Algumas empresas são bem relapsas com relação a isso. Temos muito que melhorar ainda. Por outro lado, eu vejo algo positivo nisso. Nós temos oportunidade de melhorar, as empresas têm a sua oportunidade de melhorar a sua postura antes que elas sofram um ataque, porque é muito melhor você prevenir do que remediar. Definitivamente, né? A gente ainda tem aquele conceito muito de bombeiro, né? Deixa pegar fogo para apagar. Sim. Você falou que a gente está piorando. Afinal de contas, quais são os ataques mais comuns aqui no Brasil? Quando nós listamos os tipos de cyberataques mais comuns, todos têm um crescimento anual, alguns até de forma expressiva, né? Eu acho que o que mais preocupa as empresas hoje são os ataques de malware, né? O código malicioso, ou popularmente chamado de vírus, né? A verdade é que o código malicioso você tem vários tipos diferentes. Mas se a gente fizer um cálculo só de ataques de malware, todas as famílias, todas as categorias existentes, nós registramos nos últimos 12 meses 408 milhões de ataques de malware que nós detectamos e bloqueamos no Brasil. Dá mais de 1 milhão por dia. Se você pensar que a população do Brasil é 210 milhões, dá quase 2 peças de código malicioso por habitante. Então é um valor expressivo, esse número segue crescendo todos os anos e demonstra o problema que as empresas, que usuários domésticos e o governo enfrentam e o volume de ataques que elas recebem. A gente estava conversando, você falou que hoje a gente localiza mais de 400 mil novas ameaças todo dia, ou seja, num mês dá 12, 13 milhões, ou seja, você tem uma proteção desatualizada, em alguns meses não serve para mais nada. Exatamente, porque como essa dinâmica, esse volume é muito grande, você precisa de uma proteção dedicada que tenha um fluxo de atualização para essas novas ameaças constante. Porque se você receber uma proteção de um novo ataque em 1 hora, você já vai estar 1 hora exposto e 1 hora desprotegido, né? Justamente por esse motivo, nós entendemos que é muito importante que a gente detecte os novos ataques rapidamente. Só tem um jeito de fazer isso, Roberto, é nuvem. A nuvem garante que essa proteção chegue para os nossos clientes da forma mais rápida possível. E isso a gente faz usando a nossa rede em nuvem chamada KSN. Com a KSN eu consigo em 40 segundos distribuir para todos os nossos clientes uma nova detecção de uma nova ameaça emergente, uma ameaça em potencial. E é muito rápido. Inclusive eu costumo comentar com os analistas, eu falo, olha, você precisa tomar cuidado com o que você detecta por nossa nuvem, porque rapidamente isso vai se refletir para os clientes. Se você fizer uma detecção errônea lá, isso vai ter um impacto grande, né? E claro que isso é testado antes de chegar até os clientes, mas demonstra a rapidez da nossa detecção quando é preciso. O Brasil sempre foi um país que a gente teve um alto grau, eu vou até para ser politicamente correto, de software genérico, né? Sim. Ainda é um problema no país o uso desse tipo de produto? Roberto, infelizmente é um problema. A pirataria é um sério problema para a cibersegurança. E me surpreende que muitas empresas não veem isso como um problema, né?
O que ocorre? As empresas que decidem usar versões piratas de qualquer software, desde o sistema operacional até uma suíte de escritórios, enfim. Para que esse software pirata funcione, existem truques, né, que o pessoal usa, geralmente relacionado a baixar um crack, um keygen ou outros softwares que vão desbloquear as versões bloqueadas, né, no trial, ou então fazer com que o sistema funcione sem que você precise pagar. Geralmente essas ferramentas são encontradas gratuitamente na internet, ou seja, alguém preparou essa ferramenta para você. Alguém preparou essa ferramenta para que você possa baixá-la e fazer o desbloqueio do seu operacional, enfim. O problema é que não existe almoço grátis, né? Essa ferramenta, ela sempre trará algo. Esse algo geralmente é um backdoor que vai permitir com que um criminoso tenha acesso ao sistema de forma remota e possa instalar o que quiser. Então, as detecções, se a gente olhar malware, código malicioso, se nós olharmos o ranking, o top de detecção no Brasil, tem muita pirataria. Tem 2 tipos de ameaça. Esses softwares para desbloquear, né, usados para pirataria, e adware. Adware geralmente são distribuídos com freeware, né, aqueles softwares que são gratuitos, mas o desenvolvedor precisa monetizar de alguma forma, e para monetizar ele adiciona no instalador um outro software que geralmente vai coletar seus dados, vai monitorar sua navegação e ficar mostrando propagandas excessivas, né, abusivas. Esse é o top de detecção no Brasil. Ferramentas de pirataria e adware. E isso fala muito do comportamento das empresas e dos usuários que preferem comprar software gratuito, ou que preferem baixar software gratuito e que preferem usar ferramentas de pirataria para não pagar. Qual é o setor? Existe um setor dentro da nossa economia que é mais alvo de ataque ou é espalhado? Isso é geral? Todos os setores são atacados hoje, sem exceção. O mais atacado, isso é interessante. No Brasil e outros países da América Latina, o setor mais atacado é o setor da indústria, né? O setor industrial ele é muito amplo no Brasil, né? Você tem empresas de todo tipo, todo porte. Então, quando a gente faz um recorte de setores mais atacados, no Brasil e no México, o setor industrial ele é o mais atacado. Pela sua importância, porque tem dados importantes, né? E o segundo setor mais atacado no Brasil é o governo. E também existem razões para isso, né? O governo tem dados de todos os cidadãos, todas as empresas, né? E também porque o governo ainda peca bastante para defender a sua infraestrutura. Também porque, por lado do cybercriminoso, há essa sensação de que quando ele ataca o governo, ele está indo contra o sistema, ou ele está dando uma de Robin Hood, né? E isso, infelizmente, é comum. Então, os 2 setores mais atacados no Brasil é o setor industrial, de todas as suas subdivisões, e o governo. Em terceiro lugar está o setor da agricultura, o agronegócio, que é importantíssimo, né, para a economia brasileira. Então esses são aí os mais atacados hoje. Vamos falar um pouquinho de alguns tipos de ataques de malwares, né? O Brasil, até onde eu sei, é um dos campeões mundiais de phishing, né? Sim. Esse é um problema da região muito grande. Sim, é assustador, Roberto. Eu acho que é o ataque que mais ruidoso que existe, o mais comum, e o que chega para todo mundo, não importa. Com certeza quem está nos ouvindo já recebeu uma mensagem falsa por e-mail, uma comunicação por WhatsApp, um SMS, uma mensagem em redes sociais, né? O phishing no Brasil ele é muito comum. Nós registramos nos últimos 12 meses 553 milhões de ataques de phishing no Brasil. Dá 2,6 ataques por habitante. Uau! A média de bloqueios que nós realizamos no Brasil, ataques de phishing, é 1,5 milhão. Por quê? Esse tipo de ataque é muito simples de ser feito. Qualquer cybercriminoso, mesmo que seja júnior, não tenha muitos conhecimentos ou muitos recursos,
consegue fazer um ataque desses e alcançar milhares de pessoas, né? De forma fácil. Se ele enviar essa mensagem para 100 mil pessoas, mas somente 1% cair, ele já vai estar no lucro, né? Então é assustador quando a gente vê o número de ataques de phishing no Brasil, e esse número ele bem dizer, ele dobra ano a ano, né, quando a gente faz esse acompanhamento. E tem várias razões aí por trás disso. O ataque de phishing, ele tem, digamos assim, se beneficiado da inteligência artificial? Sim, sem dúvida, Roberto. Por quê? Antes, quando a gente falava de ataque de phishing, a gente falava assim, olha, como é que você vai reconhecer uma mensagem falsa? Ela vai ter erros de escrita, ou ela vai ter algo estranho lá escrito porque a gente sabe que um banco, por exemplo, quando vai enviar um e-mail para os seus clientes, ele toma todo o cuidado de fazer a revisão da mensagem para que tudo esteja escrito corretamente, e o criminoso não vai ter esse trabalho. Hoje já não dá para nós falarmos isso, porque os criminosos estão usando ferramentas de inteligência artificial não só para escrever melhor, mas para fazer o texto mais convincente. E nós chegamos num momento hoje que você tem cybercriminosos vendendo seu serviço para outros, e esse serviço nada mais é do que a preparação de uma campanha de phishing, usando ferramentas de inteligência artificial, vendendo um pacote lá pronto de mensagens de banco, mensagens de empresas de cartão de crédito, mensagens de órgãos do governo, pacote pronto, tudo feito com auxílio da inteligência artificial. Então a inteligência artificial ajuda no desenvolvimento dessas mensagens, e pior, hoje você tem sub-áreas da inteligência artificial que ajudam na disseminação desses ataques de phishing, fazendo com que eles cheguem para mais pessoas. Então, isso é preocupante, e eu não tenho dúvidas de que o fato de que os ataques de phishing aumentem muito de um ano para o outro está relacionado ao aparecimento da inteligência artificial e a sua popularização. E o ransomware? O ransomware é provavelmente o que tira a noite de sono da maior parte dos CISOs no Brasil. Um ataque de ransomware pode quebrar uma empresa. Sem dúvida. Como é que está isso hoje? Pois é, acho que é um pesadelo de qualquer gestor, né? O ataque de phishing geralmente ele é feito para disruptar o negócio, para realmente parar, para que a empresa pare, né? Há uma pressão psicológica muito grande por trás dos grupos que fazem esse tipo de ataque. E o pior, Roberto, é que esses grupos, quando eles fazem um ataque, eles esperam receber duas vezes. É o que a gente chama de double ransom, né? O primeiro pagamento que ele espera é para que a empresa recupere os seus arquivos que foram criptografados, né? E o segundo pagamento é para que o criminoso não vaze os dados roubados. Por quê? É praxe dos grupos. Antes de instalar o ransomware e cifrar e sequestrar todos os arquivos, eles exfiltram esses dados. E o criminoso vai ter uma cópia desses dados da empresa. Qual o objetivo dele? Fazer uma chantagem para que a empresa pague 2 resgates. Por quê? Muitos países, inclusive no Brasil, nós temos uma lei geral de proteção de dados. Na Europa tem a GDPR, vários outros países têm as suas legislações nacionais que punem as empresas ou corporações caso dados pessoais dos seus clientes sejam vazados. E aí a empresa vai se ver numa situação muito difícil, né? Entre pagar 2 resgates ou ter os dados publicados e ter um problema de imagem e ter que se explicar junto às autoridades, né? Ou mesmo pagar uma multa. Nós sabemos que a lei prevê a multa, né? Então o ataque de ransomware ele é cruel para as empresas. E não raramente a gente já viu empresas que declararam falência ou tiveram sérios problemas de continuidade dos negócios depois de um ataque de ransomware, né? Outro dado interessante, se a gente comparar o Brasil com a América Latina, o Brasil foi o único país da América Latina nos últimos 12 meses que registrou um crescimento nos ataques de ransomware.
Nós registramos nos últimos 12 meses 12% dos crescimentos de ataques de ransomware. Nós bloqueamos no Brasil 549 mil ataques de ransomware. É muita coisa. O segundo colocado foi o México, com menos da metade, 200 mil. Então o Brasil tem sido muito atacado pela sua importância econômica, pela sua importância geográfica, porque infelizmente ainda tem empresas que pagam o resgate, não deveriam, né? Então essa é uma situação complicada. Quando você está falando de phishing, você falou que muitas vezes o criminoso que está atacando não é efetivamente o dono da plataforma, ele está alugando. Exato. Ou seja, imagino que mesmo no caso do ransomware, você na verdade está sofrendo um ataque de alguém que às vezes não é nem a pessoa que desenvolveu, ela está alugando só uma plataforma. Ou seja, o problema é inclusive maior. Sim. Eu sou atacado por grupos regionais. Sim, o ransomware tem a sua dinâmica própria. Você tem grupos globais. Esses grupos globais, eles trabalham num esquema que a gente chama de malware como serviço. Ou seja, ele tem uma plataforma que ele aluga. Com versão nova e tudo. Sim, com controle de versão, com suporte, como se fosse um serviço que você compra, né? Onde ele vai dar acesso a uma plataforma com os instaladores do ransomware, com todos os manuais de como operá-lo. E como que funciona este negócio? 80-20. Né? O dono da plataforma fica com 20% e o sócio, né, o operador, fica com 80%. Então é dividido dessa forma os ganhos, né? É um negócio profissionalizado, Roberto. É um cybercrime organizado. Esses grupos aceitam sócios de qualquer lugar. Então é possível você ter um grupo de ransomware com uma plataforma fora do Brasil, mas com brasileiros lá dentro, usando essa plataforma para atacar empresas aqui. Isso tanto ocorre porque quando tem brasileiro no meio, o pedido de resgate está escrito em português e não em inglês. Isso é comum, nós já vimos isso, né? E existem muitos grupos especializados que fazem esses ataques, né? A polícia tem, de forma ostensiva, investigado esses grupos e até prendido alguns deles. E quando isso ocorre, nós vimos uma queda nos golpes e o desmantelamento desses grupos, mas rapidamente aparecem novos grupos e os ataques voltam a subir. Você falou que indústria é o mais atacado, né? Agora, banco no Brasil é provavelmente uma das áreas mais avançadas do ponto de vista de cibersegurança. Sim. Mesmo assim, o Brasil tem uma volumetria de ataques bancários, trojans bancários, mobile. Como é que você vê esse panorama? Sim, é interessante porque quando a gente analisa os tipos de ataques de malware no Brasil, o ataque mais comum de malware, né, são os trojanos bancários. E a gente costuma dizer que o Brasil é o país dos trojanos bancários. Né? Não existe nenhum outro país no mundo com um perfil igual ao Brasil. Por quê? Nós temos muitos cybercriminosos brasileiros que produzem trojanos bancários e, ao mesmo tempo, nós somos massivamente atacados por eles com esse tipo de código malicioso. Olha, nos últimos 12 meses, Roberto, nós bloqueamos 1,5 milhões de ataques de trojanos bancários no Brasil, ou seja, 3 vezes mais do que o ransomware. Então, as empresas, o gestor hoje ele está preocupado com o ransomware, sim, porque é algo que pode fazer a sua empresa parar. Por outro lado, eu entendo o trojan bancário como pior, porque ele é silencioso, ele não vai sequestrar seus dados. Pelo contrário, ele quer passar despercebido na sua rede, esperando o momento que o seu financeiro vai efetuar pagamentos, vai acessar a plataforma de internet banking para roubar, né? E hoje é muito fácil para esse criminoso roubar, porque nós temos um sistema de pagamento instantâneo chamado Pix, né? E eles conseguem rapidamente pulverizar o dinheiro roubado para várias contas de laranja, de tal forma que seja impossível recuperar o valor. Então, muito ataque de trojan bancário. O segundo colocado na América Latina, Roberto, é o México também. O México, nós registramos 111 mil ataques. O Brasil é 15 vezes mais atacados por trojans bancários do que o México, que é a segunda economia da América Latina, né? Porque o cybercriminoso brasileiro,
ele quer dinheiro fácil. E o Trojan bancário é essa forma de conseguir esse dinheiro fácil, né? Nós tivemos em 2023 um pico de ataques de trojanos bancários. Nós tivemos uma família brasileira que gerou muitos ataques em volume, o chamado Grandoreiro. Não só no Brasil, mas nos países vizinhos também, né? O Grandoreiro foi inovador nas suas técnicas de ataque, e a tal ponto que, como os ataques cresceram muito, a Interpol juntou a polícia da Espanha e a Polícia Federal do Brasil numa operação para prender membros do Grandoreiro que estavam aqui no Brasil, atacando massivamente bancos na Europa. Ou seja, o Trojan brasileiro hoje, Roberto, ele é o produto de exportação. Ele sai do Brasil para atacar empresas, pessoas e governos em outros lugares. Ou seja, o Brasil, além de ser um grande consumidor, também é um grande produtor hoje de ameaças digitais. Eu me lembro, muitos anos atrás, o Maior do Boleto, que também é uma coisa 100% brasileira, né? Exatamente. O que acaba fazendo com que muitas vezes a empresa internacional que não tem gente na região fazendo pesquisa tem dificuldade de reconhecer o que está acontecendo, que a gente é bem... Assim, o brasileiro merece ser estudado, a gente já ouviu falar disso muitas vezes. Sim, né? Sim. Isso é verdade, Roberto. Nós temos um cenário hoje onde, para ter uma detecção no mínimo decente, né, de ameaças brasileiras, especialmente o Trojan bancário, você precisa ter um monitoramento local. O Trojan bancário desenvolvido no Brasil, ele tem evoluído ano após ano, tem adotado novas técnicas de ataque e ele quer ser exclusivo. Olha o capricho do desenvolvedor. Ele faz várias checagens. Primeiro, ele checa se aquele sistema que está sendo infectado usa um IP brasileiro. Se não for um IP brasileiro, a infecção, o Trojan bancário não se instala, ele se remove automático. Segundo, ele checa o idioma do seu sistema operacional. Porque de repente você é um brasileiro ou você é um estrangeiro morando no Brasil. O seu sistema operacional provavelmente vai estar no seu idioma local, alemão, italiano, francês ou chinês, que seja. Se o seu idioma não for PTBR, português do Brasil, o Trojan bancário não se instala. Terceira verificação que ele faz: você tem algum software de banco instalado ou no seu histórico do navegador tem acesso a algum banco? Se não tiver, ele não se instala. Porque ele chega nesse nível, ele quer saber se você realmente é um cliente dos serviços de internet banking. Se não for, ele não vai perder o tempo. Ele vai partir para outra. Então, a gente chega nesse nível. Hoje nós temos visto trojanos bancários, Roberto, especializados em roubar o Pix na hora da transação. Ele consegue trocar a chave na área de transferência, né? Ou ele consegue manipular a tela de tal forma que você acredita que você enviou realmente um Pix de R$2.000 para aquele seu fornecedor, mas na verdade o Pix de R$2.000 foi para outra conta, para uma conta de um laranja. Uma hora que eu vou pagar, por exemplo, usando o smartphone. Também. Ou o desktop smartphone é a mesma coisa? Não. Hoje nós estamos vendo, Roberto, uma migração massiva desses cybercriminosos do trojan bancário criado e direcionado para desktop, né, para o endpoint que a gente fala, para sistemas móveis. Por quê? Quem faz acesso ao internet banking por desktop hoje? Governos e empresa. Provável. Isso, que claro, movimentam volumes consideráveis. Mas os usuários domésticos, e é uma parcela grande, né, da sociedade brasileira, não acessa mais internet banking, acessam mobile banking. Eu mesmo não me recordo a última vez que eu acessei o site do meu banco. É tudo no aplicativo do celular, né? Pois bem, alguns cybercriminosos, sabendo disso, já migraram os seus trojanos bancários para o mobile. E nós vimos inovações nessa área, como por exemplo um trojan bancário para sistema Android usando uma técnica chamada ATS. ATS é o roubo automático.
Ou seja, o seu celular é infectado e ele faz a mesma coisa que faz um desktop. Ele espera o momento de você abrir o aplicativo do banco, fazer um Pix de R$ 2.000 para alguém e ele troca o destinatário. Nós já vimos isso, trojanos bancários feitos no Brasil. E para você ter uma ideia, Roberto, dos trojanos bancários que a gente bloqueou nesses últimos 12 meses, das 20 famílias mais comuns, 10 são brasileiras, né? E dessas 20 famílias, 3 delas atacam o Android especificamente, né? Esse problema é tão grande e a Febraban, né, a Federação Brasileira de Bancos, todo ano eles divulgam o montante de fraudes, de dinheiro perdido para as fraudes no Brasil. O último número do ano passado foi de 10 bilhões de reais. Uau, 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares, exatamente. É um número expressivo. E a gente está falando muito de desktop, mobile. Desktop, a gente tem aí outras plataformas, que é o Mac, é o Linux, que muito se fala que são seguras. Ah, são mesmo seguras? Pois é, isso é uma lenda, né? Ah, Linux não pega vírus, Mac não pega vírus. Roberto, isso é uma lenda urbana. Porque sim, esses sistemas, eles podem ser infectados. Só que, claro, se você olhar o market share dos sistemas operacionais hoje, no desktop, o Windows ainda reina com mais de 80%, né? E o desenvolvedor de malware, ele quer otimizar o trabalho dele. Geralmente ele vai afetar o sistema mais popular. Vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que o Linux chegasse à liderança no market share dos sistemas operacionais de desktop. 80% Linux. Ele seria tão atacado quanto o Windows. A questão é que, como ele é um sistema que menos pessoas usam, consequentemente, existem os ataques de malware têm um volume menor, mas eles existem. Ou seja, é lei de oferta e procura. Exatamente. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, a Kaspersky bloqueou só no Brasil 385 mil ataques a sistemas Linux com diversos tipos de malware, dos mais diferentes espécies, né? Uma média de 2.000 ataques ao dia. E o Linux, ele tem uma característica porque ele é muito usado em servidores. Ou seja, um invasor, um atacante que queira instalar um ransomware, por exemplo, numa empresa, ele vai chegar num ponto em que ele vai se dar conta de que os dados importantes estarão no servidor de arquivos Linux. Ou seja, ele vai ter que portar aquele ransomware para um sistema Linux. E a maioria dos grupos que fazem esses ataques já tem a sua versão Linux de ransomware. Então, como os servidores têm sistemas Linux, eles sim são bastante atacados por esse tipo de malware. Assim, pelo que você está falando, no fundo é assim: se eu ataco o desktop, eu estou atacando no varejo; se eu ataco no servidor, eu estou atacando no atacado. Exato. Né? Então, assim, eu vou conseguir um volume muito maior de dados, de informações, do que eu faria um desktop, 2 desktops, assim por diante. Sem dúvida, porque se você infectar um servidor de uma empresa com um ransomware, mesmo que o servidor tenha Linux, né, você vai parar a empresa. Né? Os bancos de dados vão estar lá, então nos preocupa muito. E isso vai além, Roberto. Hoje nós temos nas empresas muitos sistemas virtualizados, né? Até questão de otimização de hardware, as grandes empresas todas adotam virtualização, o que é muito positivo. Por outro lado, um ransomware nesses sistemas ele tem um impacto brutal. E todas as famílias de ransomware hoje têm a sua versão para Linux, né? E não só isso, elas têm a sua versão para sistemas virtualizados, para causar o maior dano possível. Outra coisa interessante que a gente fala de Linux é que o Linux ele é bastante usado em sistemas embarcados na tal internet das coisas, né? Então hoje a gente tem roteadores, modems e muitos outros dispositivos que ele tem um Linux embarcado. E isso significa que aquele Linux ele pode ser afetado também. Um dado interessante aqui, Roberto. Quando eu estava vendo as infecções para Linux mais comuns, né, no Brasil, tem vários backdoors na lista, né, vários exploits de vulnerabilidades do sistema Linux, mas um deles me chamou a atenção. Na lista nós temos um exploit para roteadores domésticos.
E aí eu fiquei imaginando, mas por quê? Então a gente tem uma marca muito específica de roteadores que eles são muito populares no Brasil, porque são produtos baratos, né? As pessoas compram. Esse roteador ele tem um Linux embarcado. Se ele tem um Linux, ele pode ser atacado. E se ele pode ser atacado e infectado, o criminoso vai poder usar esse roteador em uma botnet, numa rede gigantesca de dispositivos infectados e controlados para fazer um ataque de DDoS, por exemplo. Você falou de exploit. Exploit, no fundo, é uma vulnerabilidade. Afinal, somos seres humanos, a gente não é infalível. Quando você desenvolve qualquer coisa, tem ali um erro qualquer de programação e, né, se você não corrige aquele erro, ele pode ser explorado. Como é que isso é um problema sério para a cibersegurança? Roberto, sim, é um problema sério. E também cultural. Infelizmente, ainda existem empresas que não priorizam o patch management, né? Você ter uma política de manter o software atualizado, né? E isso é bem preocupante, porque se o software está desatualizado e ele tem uma vulnerabilidade, um exploit pode ser usado para explorar aquela vulnerabilidade e facilitar a instalação de um ransomware, de um trojão espião, ou mesmo roubar dados, né, dessa empresa. Então uma coisa está relacionada à outra. Então você tem software desatualizado, vulnerável, ele será uma porta de entrada de um exploit que vai facilitar um ataque. Então é uma cadeia, né? Nos últimos 12 meses no Brasil, nós emitimos 922 mil alertas para os nossos clientes sobre software desatualizado. E não é só o sistema operacional, né? Porque o sistema operacional, quando está ativado, ele se atualiza sozinho, o que é ótimo. Mas você tem vários softwares instalados em ambientes corporativos que não se atualizam sozinhos. Ou seja, o administrador precisa ir lá e atualizá-lo manualmente, né? Vou citar dois, Roberto. Primeiro aqui, nós temos o 7-Zip, que é bastante popular porque o WinZip é pago. É caro. E é caro você licenciar, imagina uma empresa com 2.000 computadores, né? Vai custar algum dinheiro. Então, o 7-Zip, por ele ser open source, ele é gratuito, então as empresas preferem. E o outro é o WinRAR. O WinRAR também é pago, mas o WinRAR, depois de instalado, ele e terminados os 30 dias de teste, ele vai continuar funcionando, né? Por uma decisão lá do desenvolvedor. Qual o problema desses dois caras? Eles estão instalados em muitas redes corporativas e eles não têm auto-update, como tem o Chrome, como tem o Windows. Resultado, esses softwares estão instalados na rede das empresas, eles são onipresentes e não são atualizados. Resultado, você tem grupos de ransomware explorando vulnerabilidades do 7-Zip, do WinRAR, para entrar na rede e poder completar o ataque, né? Temos vários desses ataques documentados. Então isso é bem preocupante, né? E por outro lado, a gente volta àquele tema da pirataria. Tem empresas que usam software pirata e desativam as atualizações automáticas. Então a gente vê empresa com versões do Office, por exemplo, bem antigas, né? E aí, vendo os exploits mais comuns, em primeiro lugar, nós temos, em primeiro e terceiro lugar dos exploits mais comuns bloqueados no Brasil, nós temos exploits para explorar vulnerabilidades do MS Office, que é universal nas empresas, todo mundo tem. Todo mundo. Né? Então, esses são os exploits mais comuns. Fábio, para a gente terminar, quais foram os ataques que foram destaques esse ano e o que a gente pode esperar para o ano que vem? Roberto, olha, tem muitos ataques que chamam a atenção, né? Eu acho que um ataque que ficou marcante esse ano foi um ataque de supply chain, né, feito contra o setor financeiro no Brasil, né? E especialmente instituições financeiras participantes do arranjo do Pix, né? Eu acho que esse ataque ele é emblemático porque ele mostrou para as empresas, né, de qualquer setor, a importância de você ter monitoramentos internos e você cuidar da sua cadeia de suprimentos. Se você não fizer isso, você pode ser vítima de um cyberataque que vai usar malware, que vai usar insider ou outras técnicas aí para comprometer o seu funcionamento, a sua imagem, né?
Fora esse ataque, eu vi também vários ataques de ransomware afetando grandes corporações. Isso é bem preocupante. Eu acho que é essencial hoje as empresas monitorarem bem os seus ambientes e adotarem técnicas ou um comportamento mais proativo, não ficar agindo como bombeiro, né? Ou seja, você se preparar para o cyberataque. Só tem 2 jeitos de você fazer isso, Roberto. Primeiro é entendendo a dinâmica dessas cyberameaças e se colocando à frente. Para se colocar à frente, você precisa entender os conceitos de Threat Intel. Porque geralmente um novo cyberataque, uma nova técnica de ataque não começa aqui. Ela começa em outra parte do mundo. Se você estiver bem informado sobre essa nova técnica, você tem uma janela de oportunidade para se preparar. Porque quando essa nova técnica de ataque chegar aqui, você já vai estar preparado. Esse é o conceito de Threat Intelligence. Pouquíssimas empresas e corporações no Brasil entendem e adotam isso. Deveriam. Porque eu já vi casos emblemáticos. Vou citar um no Brasil, Roberto, para colocar nossa audiência aí para entender esses casos, né? Os primeiros casos de ransomware no mundo que nós vimos afetando sistemas virtualizados ocorreu em plena pandemia, 2020. Quando nós analisamos esses ataques, nós produzimos uma farta documentação detalhando o modus operandi desse ataque e alertando as empresas. Se você tem um ambiente virtualizado em Linux, você deve cuidar dessa proteção, porque os grupos de ransomware começaram a atacar esses sistemas. Dito e feito, Roberto. De 2020 até hoje, esses ataques cresceram exponencialmente. As empresas que ouviram esse alerta em 2020 e se preocuparam e tomaram medidas proativas não sofreram ataques. Então esse é o primeiro item. É você adotar o Threat Intel, inteligência de ameaças, né? O segundo é você evoluir a sua proteção. O antivírus tradicional, ele não é o produto mais indicado para proteger uma grande rede. Você precisa monitorar, você precisa ter um monitoramento de tudo que ocorre na sua rede. Isso só é possível com soluções modernas como o EDR e o XDR. A gente tem um problema sério de mão de obra, né? Então, assim, você depender do ser humano para responder a um ataque, normalmente você vai ficar atrasado, né? Então, quando a gente fala de R, que é o que você está falando, que é o response, é você ter soluções que já automatizem a resposta para você. Fábio, agradeço aí a sua presença, agradeço ao público que está nos escutando, né? E até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço.